hoje o nosso combinado era darmos continuidade à questão de como é ser conservador, mas com uma visão do orçamento público. É aqui que nós vamos encontrar o início da nossa caminhada pelos pensadores do conservadorismo. Para iniciarmos essa caminhada, nós vamos inicialmente conhecer o pensador, filósofo, escritor, crítico Roger Scruton. Roger Scruton foi um filósofo, escritor e crítico social da Inglaterra, que se especializou em abordagens sobre estética, filosofia, política e especialmente na defesa das visões do mundo sob a perspectiva da cultura e da civilização. Roger Scruton nasceu por volta do ano lá, eu não tenho certeza absoluta, mas em 44 e faleceu em 2020. Sofria ele de câncer. Ele foi condecorado várias vezes e ganhou o título de Sir Roger Scruton, muito por sua contribuição à cultura da Inglaterra. Scruton defendia a importância da cultura, da tradição e da identidade nacional como fontes de valor e significado para a humanidade. Ele criticava o relativismo, o multiculturalismo, o marxismo, o ambientalismo radical e o islamismo. Ele via nisso ameaças à civilização ocidental. Também defendia a preservação da beleza, da harmonia, da arte, dentro da ciência e da tecnologia da arquitetura. Era um defensor da liberdade individual, da democracia, do Estado de Direito e da propriedade privada. Um cristão anglicano e um admirador da filosofia de Kant, Hegel e Schopenhauer. É ele que nos ensina essa definição de cultura como sendo parte da identidade de um povo. Não se esquece do fundamento da criação e fundação de um Estado. O tempo todo nos lembra que devemos buscar o patriotismo ao invés do nacionalismo. É nesse apoio do pensar que a gente encontra a resistência para um bordão que nasce do politicamente correto, que é pensar globalmente, mas agir localmente. Ele faz uma crítica a isso, reduzindo, esse aspecto criado pela globalização, que, aliás, um crítico da globalização, ele vê na globalização, pela globalização, uma ameaça às democracias. Os Estados nacionais, para Scruton, não pode abrir mão de sua identidade, não pode abrir mão do apreço à pátria, do patriotismo, em nome de uma identidade global. Entregues a uma gestão que não guarda nenhuma relação cultural e identitária com o povo naquele território, naquela nação. Não é que tenhamos que abrir mão da globalização, não é isso.
é valorizar a identidade local, a cultura local. Aqui nós temos criticado muito a ideia de que propagam por aí, de que o Acre seria um corredor de exportação. Ou seja, antes de resolvermos os nossos problemas mais sérios, mais estruturais, mais importantes, nós estamos olhando para o Pacífico e para o celeiro de produção no campo de Rondônia e do Centro-Oeste brasileiro. Não haveria circulação da riqueza no estado do Acre para o estado do Acre, mas um corredor. Isso comprometeria sensivelmente o desenvolvimento local. Antes de abraçarmos essa ideia globalista, a ideia do comércio globalizado servindo a países estrangeiros contra muitas vezes o interesse local, antes disso nós tínhamos que fazer uma grande reforma do estado do Acre, voltar o estado do Acre para os acreanos. Isso é feito com um investimento enorme no campo para que ele sirva à cidade e gere excedentes. Em qualquer planejamento de respeito ou que respeite seu povo, isso deve ser questionado. Aqui há espaço para tudo. Há espaço para a economia de base florestal, há espaço para a economia de base extrativista, da família, da agricultura familiar, da pecuária, das grandes culturas. Aqui há espaço para tudo. Mas nós temos que prover, primeiro, a erradicação do analfabetismo no campo do Acre. Nós temos que titularizar todas as terras, legalizar todas as terras. Nós tínhamos que facilitar e promover o acesso ao homem do campo, à família do campo. Nós tínhamos que comprar, garantir o preço mínimo dos produtos produzidos pela agricultura acreana, facilitando inclusive o acesso, o armazenamento, o transporte, a garantia do preço mínimo, o financiamento da produção, a assistência técnica e a compra de estoques mínimos para o Acre. Nós temos que olhar primeiro para isso, para garantir que o ciclo completo da economia permita que nesse corredor de exportação que eles pensam em criar para o Acre, inclua a economia acreana. Não tem como você imaginar, sob qualquer ponto de vista, que vai dar certo isso que estão fazendo no Acre. Subir o PIB do Acre, subir o PIB do Brasil inteiro. Há um ciclo virtuoso na economia se formando porque há uma enorme necessidade de produtos das commodities pelo mundo, porque a Ucrânia, a grande fornecedora de alimentos para a Europa e para outros lugares do mundo, não mais faz o abastecimento devido à guerra travada com a Rússia. E outros aspectos pontuais de problema com a safra aqui, ali e acolá, que são pontuais, mas que interferem na economia dos produtos básicos para a alimentação humana. Então nós temos que olhar para Roger Scruton e dizer claramente, ele está certo. Nós temos que valorizar a identidade local. Nós temos que valorizar essa relação do povo acreano com seu estado. Fortalecer isso.
Mas fortalecer não é blá blá blá, não é criar um bordão, produzir para empregar, que vai transformar toda a economia da noite para o dia. É um processo de formação cultural, de consolidar essa história que nos trouxe até aqui. Scruton diz isso claramente. Quando você abre mão da sua identidade nacional para agregar-se, adotar a identidade estrangeira, você perdeu a sua nação. Você entrega a sua nação, o seu país, o seu estado, a sua região, a ditames de quem você não conhece e daqueles que não guardam nenhuma relação de identidade com aquele povo. Isso serve para todos os lugares. Nós queremos fazer o Acre, isso você vê em todos os discursos de todos os políticos que aparecem na TV, nos rádios, nos blogs, que nós devemos abraçar a tecnologia, nós temos que abraçar a internet como um todo, as redes sociais, nós temos que avançar na tecnologia, inclusive as redes neurais, a inteligência artificial, sem ter superado uma questão que é da fase primária do desenvolvimento de um ser humano que está no campo. Nós não superamos isso e já queremos dar um salto por cima de todo o processo, visando atender interesses que a gente não conhece e esquecendo o interesse daqueles iguais a nós. Então nós temos que ter muito cuidado com essa questão do nacionalismo versus patriotismo. Nacionalismo é uma coisa bruta que não significa absolutamente crescimento para um povo. Muito pelo contrário, é entregar o povo, o destino dele, na mão de um, dois ou de um grupo. Que pode, aderindo a esses blocos internacionais, essa globalização maluca, esquecer o básico. Um orçamento que não ouve as pessoas, que não faz audiências públicas, que não vai no campo ouvir a necessidade do homem do campo. Um orçamento que, no elenco de suas prioridades, está a construção de obras faraônicas desnecessárias, ao invés de construir pontes, bueiros, ramais, armazéns e silos, rede de transporte, que tire nossa produção do campo e liberte o homem do campo. Por ausência disso, em 1970 até 1980, a década perdida no Acre, o campo foi povoado do socialismo e do comunismo, e muito dessa fase patrocinado pela Igreja Católica através do bispo Dom Amorce Grec, que fez no campo aquilo que as ligas camponesas, promovida pelo Partido Comunista, pelos comunistas do modo geral, pelos socialistas, queriam fazer do Brasil. Nós estaríamos ali naquele momento perdendo nossa identidade nacional, a nossa cultura nacional, e entregando para a mão de desconhecidos e de ideologias que não pensam no patriotismo, não pensam na identidade nacional, na união do povo brasileiro em torno de um projeto de desenvolvimento e suas políticas públicas anunciadas e discutidas pela sociedade brasileira. Scruton tem razão. Ser conservador é difícil, é duro, mas é bom, porque invariavelmente nós estamos do lado da verdade, nós estamos do lado do povo brasileiro, do povo acreano, para defender isso aqui e o Brasil dos vorazes interesses internacionais, muitas vezes escondido por trás de uma sigla. No próximo encontro nós vamos abordar mais sobre a filosofia política contida nos filósofos que fundam e que orientam o conservadorismo nacional e internacional.
Até lá.